Hoje nós vamos falar sobre o complexo materno no homem. No entanto, se você ainda não assistiu a primeira parte, A Grande Mãe, corre lá no canal, acessa a playlist do complexo materno e assiste, pois será fundamental assistir o primeiro vídeo, que discorre sobre a Grande Mãe, para que você possa entender a sequência dos vídeos sobre o complexo. Corre lá. Se você já assistiu, então vamos dar sequência. O complexo materno no homem se dá por conta da falha na relação inicial com a mãe, já nos primeiros anos de vida. Quando esse complexo é ativado, ele fixa o homem na mãe e o impede de seguir adiante na busca da sua realização pessoal, deformando sua visão de mundo. Isso irá interferir consequentemente e diretamente em suas relações com outras pessoas, principalmente do sexo oposto. Duas consequências são mais frequentes: a homossexualidade e o dom-juanismo. No primeiro caso, o componente heterossexual fica preso à figura simbólica da mãe. A mãe o superprotegeu tanto, o dominou tanto e o fascinou tanto do ponto de vista inconsciente, que o homem se prende ao feminino e isso irá refletir em sua sexualidade. A figura da mãe é tão poderosa que ele fica preso a essa imago, a essa imagem do feminino. No Dom Juanismo, essa mãe será procurada incessantemente de forma inconsciente em cada mulher. São aqueles homens que trocam de parceiras como se trocassem de roupa. No começo, ele encontrou a mulher de sua vida. No outro, quando cai a projeção, ele vê que não é a sua mãe. E aí, esta mulher já não serve mais. Ele perde o encantamento, perde o interesse por ela. O humor desse homem sempre sofrerá com mudanças espontâneas. Sempre vai deixá-lo irritadiço, bravo, ciumento, vaidoso e desajustado. Ele vive num estado de mal-estar consigo mesmo e isso irradia por toda a sua volta. Claro que esse homem, por não conseguir entrar em contato com seus sentimentos, com a sua ânima, que é este feminino dentro dele, ele será afetado de uma forma que ele não consegue entender nem controlar essas alterações de humor. Este homem será inseguro, se sentirá inferior, seja em relação a uma pessoa do mesmo sexo, achando que essa pessoa pode ser um amigo, enfim. Essa pessoa é sempre melhor do que ele, mais inteligente, capacitada e etc. E muitas vezes tentará compensar isso de forma inconsciente, sendo arrogante, se achando superior aos outros, tentando vender essa imagem de super-homem, mesmo que no fundo ele se sinta fraco. Ou em relação à mulher, achando que ele não é bom o bastante para aquela mulher, que ela é muita areia para o seu caminhão, ficando tímido em excesso, não conseguindo se expressar corretamente. Enfim, muitas vezes o homem pode experimentar, inclusive, a impotência sexual. Ele não dá conta de ser homem suficiente para aquela mulher. Outro aspecto muito comum nesses homens é uma condição infantil. Esses homens têm muita dificuldade de assumirem compromissos, de levar uma vida de adulto, com responsabilidades, trabalhar em um dia chuvoso se torna muito penoso. Tudo que remeta ao mundo dos adultos é muito difícil para esses homens. Claro que com tudo isso eles sofrem muito, nos mais variados graus, principalmente pela dificuldade que eles têm de entrar em contato com os seus sentimentos, de falar o que sentem, principalmente para suas companheiras, com medo delas brigarem com ele, com medo de desapontá-las. Assim como um dia ele já experimentou isso, essas mesmas dificuldades com a sua mãe. Quando um homem não expõe seus sentimentos porque tem medo da mulher brigar com ele, ele está regredindo ao estado anterior infantil, quando sua mãe, muito provavelmente fortemente dominante e manipuladora, mostrava-se zangada, brava e descontente com o comportamento dele. O medo que esse homem sente é o da rejeição, que um dia já foi experimentado através da braveza da mãe. O homem precisa desvencilhar-se do complexo materno, vivenciando plenamente pelo relacionamento. Caso contrário, ele será sempre o menino que encolhe os ombros perante uma mulher.
Agora eu vou trazer dois casos clínicos. Um que vou chamar de Paulo Henrique e o outro que vou chamar pelo nome de Mark. Ambos, claro, com autorização prévia dessas pessoas. No primeiro caso, o do Paulo Henrique, claro, sofreu as mesmas coisas do que todo homem com complexo materno, né? Experimentou com uma mãe controladora, devoradora. Paulo Henrique, desde criança, ouviu que ele não prestava, que ele não seria ninguém, que ele não teria condições de tomar conta da sua própria vida, que ele não seria nada. Enfim, isso deixando de lado aqui os palavrões, as agressões emocionais de formas das mais variadas e muito sérias. Paulo Henrique, então, começou a se tornar inseguro, totalmente fechado, não conseguia se expressar, vivia um pesadelo dentro da sua própria casa. Essa mãe devorou a personalidade dele e fez dele uma pessoa insegura, uma pessoa com medo, uma pessoa que não se sente capaz. E por isso mesmo ele sempre tenta provar, não só para si mesmo, mas principalmente para esta mãe mítica interior que ele tem, que ele é capaz sim, né? Então ele sempre está tentando provar algo na sua vida adulta. Ele sempre está tentando mostrar que ele é capaz, que ele pode superar, que ele pode se dar bem, que ele vai conseguir sim ter dinheiro, que ele vai conseguir sim ter o seu próprio apartamento. Não que a pessoa não tenha que buscar isso, não é nada disso. Mas ele sempre tem, o seu maior motivador, essa necessidade de estar provando algo, né? Ser provando que ele é capaz. Ele denomina como provando para si mesmo, mas ele mesmo sabe, tomando consciência agora, de que no fundo ele tenta provar para esta mãe mítica. E obviamente a mãe de carne e osso também. Então essa é a grande luta. E isso sempre deixa ele inseguro. Muitas vezes ele começa um projeto e não termina, perdão. Ele está sempre mudando, é uma insegurança, não sei se eu vou dar conta, se eu não der conta, aí eu volto, enfim. Tanto que esse sofrimento foi tão grande que na sua infância ele chegou, na sua adolescência, né? Ele chegou a tentar o suicídio. Ele simplesmente colocou uma corda e se enforcou, tentou se enforcar, pulou. E essa corda lá asfixiando ele. Providencialmente, numa parede próxima, tinha um buraquinho, onde ele conseguiu pôr o pé e segurar um pouco o peso, e aí acabou conseguindo se desvencilhar e desistiu de se matar. Essas consequências, essas cicatrizes ficam até hoje. E hoje Paulo Henrique não consegue plenamente ver todo o potencial que ele tem. Ele ainda titubeia, ele ainda desconfia de que ele não seja essa pessoa capaz. Sempre com uma dificuldade, sempre tendo alguma coisa que precisa autoafirmar. O potencial dele é enorme. No entanto, ele não percebe isso claramente. Sempre numa angústia, sempre inseguro, sempre procurando a mãe, a aceitação da mãe, né? Seja nas suas relações pessoais, seja com os pensamentos que ele tem consigo mesmo. Então, esta mãe que o devorou essa personalidade, que fez tanto estrago na vida dessa pessoa, fez dele hoje um homem que, apesar do seu grande potencial, de ser um vencedor que superou tudo isso, não é fácil lidar com uma mãe assim a vida inteira, não é verdade? E ele superou tudo isso, está superando tudo isso, está cuidando muito bem da sua vida, né? Hoje ele tem apenas 23 anos e, no entanto, ele está muito bem encaminhado na sua vida, terminando sua faculdade, né? Pagando com seu próprio dinheiro, enfim, é uma pessoa que está em largos passos da sua realização. No entanto, sempre o fantasma da mãe aparece, inclusive nas sessões de terapia, onde esse fantasma dessa mãe o persegue. No entanto, hoje ele percebe toda essa relação e o quanto ela foi nefasta para ele, o quanto fez ele hoje ser essa pessoa insegura. No caso do Mark, também com uma mãe muito egoísta, muito narcisista, depois da separação dos pais, esta mãe simplesmente deprimiu
e com isso ela fez dos filhos um fantoche. Ele e o irmão dele passaram praticamente pela mesma situação e ele acabou sendo o mais afetado. Esta mãe recebia uma pensão alta do marido. No entanto, não se sabe bem o que ela fazia com esse dinheiro, porque deixava que os seus filhos passassem até fome algumas vezes, ou muitas necessidades. Ele e o irmão faziam de tudo para ficar o mais tempo possível na escola, longe de casa, não queria voltar para casa, porque quando voltava para casa, essa mãe incapaz de dar afeto, carinho, enfim, legitimar esses filhos, ela fazia o contrário, ela exigia o afeto. Ela pedia para que ele deitasse na cama com ela e ali ficasse fazendo carinho. Ela ficava fazendo carinho nele. No entanto, era para sanar as necessidades dela, a carência dela. Para ele, em seu relato, era um desespero ficar ali na cama com ela. Ele não queria ficar. No entanto, esta mãe sempre fazia isso. E para que ela não precisasse fazer praticamente nada dentro de casa, ela fazia uma espécie de barganha. Se ele lavasse a louça, se ele aprendesse a passar roupa, ele poderia dormir a hora que quisesse, ele poderia depois sair para a rua e não precisava voltar em nenhum horário. Enfim, era um total abandono. O que era importante para ela é ter as necessidades dela atendidas, como se fez a vida toda. Ela sempre vê as necessidades que ela tem. E isso fez do Mark uma pessoa muito carente de afeto. Também seguro, também sempre tentando apresentar essa fatura hoje em seus relacionamentos amorosos. O Mark também é de um potencial enorme, muito bem resolvido profissionalmente, como pessoa, mora hoje com o irmão. No entanto, é uma pessoa que nos relacionamentos afetivos, toda esta falta de afeto, de carinho, de ter legitimado, de ter experienciado este amor, ele projeta tudo em seus relacionamentos. E aí a mulherada não aguenta, né? Tanta exigência de afeto, de carinho, de amor, de atenção. Claro que todo mundo precisa de amor, carinho e afeto. No entanto, nós estamos falando aqui daquilo que está exacerbado, que está além da conta. E no caso do Mark, uma vez até relendo uma carta de uma antiga ex-namorada, há quase 10 anos atrás, ele vê que ela falando o quanto que ele exigia dela, que ela não conseguia dar o que ele queria, e isso fez com que ele, percebesse que já há muito tempo esse é sempre o comportamento dele, sempre buscando esse afeto, esse carinho. E muitas vezes o Mark passou a ser altruísta demais, ser bonzinho demais, sempre querendo agradar os outros, ajudar os outros, tudo como pano de fundo, uma barganha para ser aceito, para se tornar uma pessoa querida, para se tornar uma pessoa agradável, para ter esse retorno, para não ser rejeitado, para não ser desprezado. Obviamente que eu fiz aqui um resumo muito grande, né, desses dois casos clínicos, tanto do Paulo Henrique quanto do Mark. Portanto, como vocês podem ver, o complexo materno no homem realmente o afeta muito. Realmente destrói com a pessoa. É muito difícil ela lidar com isso. Só que eu deixei de lado aqui a explicação mais básica, que é em relação à ânima, o feminino no homem. Este homem, quando ele é devorado pela mãe, este feminino que tem dentro dele, esta imagem, ela também é afetada. E é exatamente por não conseguir lidar com os seus sentimentos, com as suas emoções, de vivenciar esse sentimento, essas emoções, que o homem fica preso ao complexo materno. Como já dizia Jung, no homem o complexo materno não é puro, somente na mulher, porque é sexo oposto. Então, o grande pulo do gato, o grande segredo para o homem sair desse complexo materno é ele entrar em contato com os seus verdadeiros sentimentos, com as suas verdadeiras emoções, com as suas verdadeiras verdades internas. Se relacionar com elas, compreendê-las e expressá-las, vivenciá-las, sem medo, sem receio. Esse é o grande passo, só que isso não se dá num passo de mágica.
se dá num processo muito lento, com muita paciência, mas é o único caminho. O homem entrar em contato com a sua ânima, com a sua alma, com os seus sentimentos. Para falar sobre ânima, não dá para fazer nesse vídeo que, né, não tem como fazer esse vídeo ser tão curto, né? Não dá. Mas ele ficaria mais extenso ainda. Então depois eu vou fazer à parte um outro capítulo para falar apenas da ânima em relação ao homem, ok? Por hora é isso.